Fala galera, agora vamos para outro livro que é uma bomba, porque as pessoas criticam bastante, né? Então um livro bastante contraditório para algumas pessoas, que é Nananana, né? Esse livro que tem como subtítulo Como Resolver o Problema da Insônia de Seu Filho, escrita por Eduardo Stivil e Silvia de Beja. Então, se você quer saber mais sobre esse livro aqui, segue com a gente depois da vinheta. Solta a vinheta, Luana! Então, pessoal, sobre o que é esse livro, tá? Nananana é, na verdade, a base de vários métodos que a gente tem aí pela internet, né? Métodos famosos, de sucesso, de como ensinar a criança a dormir, né? E de maneira sozinha, né? Como que ela vai conseguir dormir sozinha. Então, é isso, e sobretudo dormir uma noite inteira, né? Então, como é que tu vai fazer o teu nenê, ou uma criança maior, mas que pode ser começado desde muito cedo, realmente, né? Para que ela possa dormir sozinha e fazer a sua naninha de maneira satisfatória, de modo que nós, os pais, também possamos dormir. Queria dormir uma noite inteira, mas eu tenho gatos e eles não me deixam, tá? E dito isso, né? Esse livro ele vai explicar como colocar em prática, né, um método baseado em fazer o neném, né, ou a criança ninar a si mesmo de maneira solo, né, sozinho, e de modo que ele não se sinta abandonado. E isso é frisado em vários pontos do livro, né, justamente porque nós não queremos causar traumas nas crianças, né? No entanto, embora isso seja frisado, se você estiver na internet e estiver assistindo pessoas criticando, né, sobretudo aquelas pessoas que pregam a cama compartilhada, né, ou que falam sobre criação com apego, ou outros tipos de método, né, que não gostam, né, dessa ideia de levar a criança para a próxima etapa, né, e não gostam disso, de desafiar a criança nesse sentido, né, muitas vezes eles criticam, quando eles estão criticando, deixar o nenê chorando, que horror, que monstros, é esse livro que eles estão criticando, né? Disso aqui que eles estão falando. Então, se você tinha dúvida, quem é que deixa uma criança chorando? Supostamente, são os pais que aplicam o método na nenê, né? Mas, justamente, né, elas vão usar esse livro como exemplo, ou coisas parecidas, tá? Então, acho bem legal a gente saber mais. Isso aqui é um rabo de Penélope. Eu falei que ela não me deixa dormir e ela veio aqui mostrar seu rabo na cama. Vamos ver se ela quer mostrar sua cara. Este aqui é o nenê que não me deixa dormir atualmente. Nem é tu, né, Penélope? É o Aquiles. Vai lá. Muito bem. Dito isso, quais são os pontos positivos desse livro? Eu acho que o primeiro ponto positivo é que ele é bastante prático, tá? Ele explica de uma maneira prática e fácil como aplicar esse método. Como é um livro para isso, né? Eu acho isso bem importante, é um ponto positivo, porque ele não fica enrolando muito para te explicar como é que tu vai aplicar o método. Ele tem uma introdução, daí tem um capítulo sobre o método, daí tem se tu aplicar desde cedo, depois tem um outro capítulo, deu tudo errado. Minha criança, eu já fiz outras coisas, eu não apliquei o método desde cedo. Como é que tu faz para reeducar uma criança mais velha, né? E depois vai ter várias partes do livro sobre deu errado, tentei aplicar o método, deu errado, o que eu devo fazer? Segundo o pessoal do livro, funciona em 98% dos casos, né? 2% no final, eles explicam quais são esses 2% e por que deu errado esses 2%. Né? Como é um livro bem antigo, eles já puderam, inclusive, receber feedback das pessoas que aplicaram, e eles fizeram uma pesquisa com quem não funcionou, justamente para ver por que não funcionou e como que se reverte isso, né? Então, bastante interessante, tá? A segunda coisa, eu já adiantei, o segundo ponto positivo, que é o livro, ele é baseado em pesquisas, tá? Então ele cita essas pesquisas muito brevemente e na experiência do autor, que é o Eduardo Stivil, que ele faz parte do Centro de Pesquisa do Sono da Universidade de Madrid, se eu não me engano, na Espanha, tá? Então ele é realmente uma referência sobre isso, né? E ele realmente tem bastante experiência e vale a pena nesse sentido, é um ponto positivo que nós estamos falando de um especialista e não o Pedro lá, que ninou 2 crianças na vida, né? Falando sobre esse tema. Por fim, né? Além dele explicar de forma fácil, né, e prática, né, o método é fácil de aplicar, né, e o livro está escrito de uma maneira muito fácil de entender. Então, eu acho que
não tem muito como ter dificuldade de entender o que ele está propondo. As dificuldades, elas estão em outro ponto, que eu já vou adiantar. Sem spoilers, galera, sem spoilers, tá? Então vamos para os pontos negativos, né? Poderiam ser mais claras as fontes de pesquisa. Embora ele mostre pesquisas e fale, um pesquisador tal, eu sinto falta no livro em alguns momentos que fique mais claro que pesquisas são essas, onde que eu posso acessar essas pesquisas para ver por mim mesmo. Eu entendo que como é um livro que ele tenta ensinar esse método de uma maneira fácil, prática das pessoas, ele não quer colocar muitas referências, não é um livro acadêmico, né? Mas eu sinto um pouco de falta, acho que daria mais legitimidade pro livro e por isso é um ponto fraco do livro, né? Um ponto negativo. Em algumas partes, tá? Tem algumas informações subentendidas. Por exemplo, né? Que idade a gente pode começar a aplicar o método? Porque em alguns momentos do livro fica claro que é a partir dos 4 meses que ele está dizendo que dá para aplicar um método. Mas em outros ele diz que tem certas coisas que tem que fazer desde o dia que a criança nasceu para evitar que ela crie hábitos ruins. E aí fica meio confuso. Mas isso não é aplicar o método? Então me parece que em alguns momentos ficam subentendidos coisas em vez de ficar claro, né? E por isso eu acho que isso é um ponto negativo. Eu acho que poderia ter um cronograma. A criança nasceu, né? Como não dificultar a sua vida depois que tu for aplicar o método, né? E depois, o método pode começar aos 4 meses. E daí ter isso de uma maneira mais clara para as pessoas. Outra coisa é que embora o livro seja, como eu disse, ele é fácil de entender. E ele é bem escrito, ele não tem grande dificuldade, a tradução também do Brasil é boa, não tem nenhum grande erro, tá? Ele realmente, alguns trechos do livro não foram bem compreendidos pelas pessoas. E aí fica a dúvida, as pessoas leram, né? Porque as pessoas criticam na internet, mas às vezes eu tenho minhas dúvidas se elas leram ou elas têm alguém criticando e elas começam a criticar também, o barco no barco, né? Então eu acho que falta um pouquinho, talvez, justamente, alguns trechos talvez não tenham atingido o seu público, porque algumas pessoas estão criticando, mas sempre ficam com a dúvida, elas estão criticando lendo o livro ou elas estão criticando vendo vídeo de alguém aí na internet que se diz, sei lá, psicólogo e diz, eu discordo disso aí é terror, tortura de criança. E eu não tenho certeza se essas pessoas realmente que concordam com essas visões, elas leram o livro, porque tem no livro justamente, em várias partes, toda uma preocupação em como que a gente vai fazer a criança não se sentir abandonada, como é que a gente vai fazer ela não desenvolver nenhum tipo de trauma, tem toda uma preocupação sobre isso. Então não me parece que é um livro que está torturando crianças, né? Ou propondo isso, certo? Então tenho dúvidas, né, se as pessoas entenderam ou se elas leram, certo? Dito isso, para quem que eu recomendo esse livro, tá? Eu acho que, principalmente, primeira coisa, pais e mães que estejam em desespero, né? Se as crianças não dormem. Eu acho que isso é bem óbvio, né? Que mesmo que tu não vá aplicar o método, saber que ele existe talvez te ajude, né? A pensar o que tu quer fazer ou não fazer. E isso é bastante importante. Para além disso, né? Eu acho que realmente é um livro para quem acredita que tu precisa, que a autonomia é alguma coisa que pode ser ensinada, né? E não uma coisa que faz parte do ser humano. Eu acho que isso é importante porque se tu acha que a autonomia tem que ser ensinada, né? Por exemplo, todo o pessoal que gosta de aplicar Montessori tem a ver com isso, né? Então, Montessori é aquela educadora italiana, né? Que começou todo o movimento que é a educação montessoriana, né? Então, se tu acredita que tu desde pequeno tem que começar com algumas coisas, ensinar a criança a desenvolver autonomia, esse é um livro bem interessante, porque ela está falando em desenvolver a autonomia do sono. Né? Todos nós vamos ter de dormir sozinhos algum dia, né? E é importante que a gente saiba dormir sozinho. Eu conheço pessoas da minha idade que ainda têm dificuldade de dormir sozinhas, que elas ligam pra mãe, ou por exemplo, ficam em chamada de vídeo, hoje facilitou, né? Com o namorado, com a namorada até dormir, né? Isso é uma coisa bem que dificulta bastante a vida do sujeito, né? Então eu acho que justamente é algo importante, né? Então, a gente não pode desenvolver um medo de estar sozinhos e a gente tem que conseguir dormir sozinhos para que a nossa vida seja mais fácil, né? Justamente que a gente não fique dependendo dos outros. Então, se tu acredita que tu precisa desde cedo incentivar essa criação, né, desses hábitos de autonomia, realmente esse é um livro para ti, porque é isso que ele está falando, autonomia no sono, né? Dito isso, né? Outra questão que eu já coloquei, né,
as pessoas, elas que criticam esse livro, elas me parecem não terem lido. Eu tenho minhas dúvidas se elas leram realmente o livro. Porque em várias partes fala sobre não deixar a criança com sentimento de abandono, sobre o quanto tu tem que estar certo, de que as crianças... Ele chegava lá, ó, a gente tem uma pesquisa feita com crianças que aplicou o método, crianças que não aplicaram, não tem maiores índices de depressão, não tem maiores índices no grupo que aplicou, né, de crianças que sejam infelizes ou que culpem os pais. Na verdade, se aplicou o método, a maioria delas não lembra que o método foi aplicado, né? E não tem índices, né, que possam mostrar que essas crianças sentiram algum tipo de abandono para sua vida e levaram, internalizaram isso. Beleza? Né? Então, se a gente tem todos esses indícios, talvez não seja isso, seja muito mais sobre eu quero isso, e é nisso que eu acredito, ou não. Né? Tem muita gente que acredita numa criação que eu quero que meu filho tenha livre demanda e acesso a mim o tempo todo, porque quando ele estiver pronto pra, né, para não ter, ele não vai querer. Né? E eu quero que enquanto nós tivermos esse momento, eu quero tê-lo até o máximo possível. Porque quando chega a 13 anos, a gente sabe, as crianças só voltam nos mandar longe. Elas, não, pai, eu quero dormir na casa do Pedrinho, que lá tem papel higiênico folha dupla, tá? E eles são muito legais, o pai dele, inclusive, é mais legal que tu, né? E daí tu fica lá com aquela cara de, o quê? Eu te criei, paguei escola, paguei comida, panetone no Natal, tu dizia que não gostava de uva passa, eu tirava todas as uva passa. Pra te fazer isso? Você é louco, criança? Não, não vai não. Vou te botar uma daquelas mochilinhas de cordinha e te prender aqui em casa. Não façam isso, pessoal. Isso é cárcere privado. Você não pode fazer isso. Conselho tutelar bate na sua casa. Tá? Muito bem, tá? Então eu recomendo a leitura, nem que seja pra te saber. Olha, não concordo com isso, mas eu vou ler pra entender o que essas pessoas estão dizendo, né? Até pra gente ter mais certeza das escolhas que a gente vai fazer pros nossos filhos, né? Pra criação dos nossos filhos, eu acho legal saber as opiniões dos outros. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se concordam, discordam, comenta aí embaixo, certo? Fiquem bem à vontade, digam se gostaram. Se não gostaram, obrigado. Até a próxima. Ah, tem uns vídeos aparecendo aqui.